Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre alguns jogadores que estão livres no mercado e que poderiam chegar no Paysandu sem custos. É um aqui, inclusive, com passagens pelo Vila Nova, companheiro do João Vieira nessa última temporada de Série B. Será que seria uma boa? Lembrando, né, esses jogadores, mesmo com a janela fechada, eles poderiam chegar por conta de que, quando terminou o seu contrato, ainda não tinha encerrado a janela de transferências, que foi no último dia 2. Então, o jogador rescindiu o contrato, por exemplo, no dia 1º desse mês de setembro. Ele pode ser registrado. Terminou o contrato dele no final de julho, em agosto, não tem problema. O jogador poderia chegar. Tem essa janela extra, né, na Série B do Brasileirão até o início de outubro. Vou trazer aqui essas opções para vocês. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Estamos trazendo vários vídeos aqui, né, no canal para vocês do Paysandu nessa última semana. Então, se você não quiser perder nada, já se inscreva, ativa aqui também as notificações e bora rumo aqui então aos 70 mil inscritos. Eu tinha deixado aqui o Léo Senna para vocês como uma sugestão, jogador então brasileiro, 29 anos, que estava por último lá no Sydney FC da Austrália e que não renovou, né, o seu contrato por lá, pelo menos não até esse momento. Que eu fico surpreso, acredito que deva ser não interesse dele, né, porque ele foi titular absoluto e uma temporada muito boa, 31 jogos, 1 gol e mais 4 assistências, né? Então fez uma boa temporada, já tinha feito um campeonato pelo Água Santa bom no ano passado, somou aí então 18 partidas no Água Santa, além também de uma rápida passagem nessa equipe aqui que é da Bulgária, eu acho que é isso. Enfim, jogador que surgiu com uma grande promessa no Goiás, acabou que não virou tudo isso, teve muitos problemas físicos, né, questões médicas, pessoais, tanto que quando ele foi comprado pelo Atlético Mineiro, ele foi comprado por quase 7 milhões, jogou só 3 jogos no Atlético Mineiro, foi emprestado ao Spezia da Itália, fez uma boa temporada e foi comprado por quase 9 milhões de reais. Porém, lá no Spezia ele teve esses problemas médicos, né? Ficou quase 2 anos parado e até voltar na temporada passada e já está 100% recuperado. Meio campista que ajuda na criação, volante ali que joga um pouco mais recuado, mas chega muito bem também no ataque. Destaques dele para a temporada de 2016, 17 e 19 pelo Goiás. 2019 foi muito bem, inclusive, como um dos líderes de desarmes na Série A do Campeonato Brasileiro, 29 anos. Eu ficarei de olho, acho que é uma baita opção aí também à disposição no mercado. Tem um outro aqui que não foi muito bem pelo Atlético e que foi, né, no caso do Andrei, jogador de 27 anos, aquele que surgiu muito bem na base do Vasco, né? Para você ter uma ideia, 2017, 2018, 2019, ele foi muito bem no Vasco, que foi para Libertadores e tal. Na época ele era bem jovem, surgiu ali com 19, 18 anos, tinha um grande potencial, todo mundo até pensou que seria uma grande venda para o Vasco da Gama e não foi o que aconteceu. Jogou aí 2020, depois do rebaixamento do Vasco em 2021, foi para o Curitiba, onde até fez algumas partidas, né? 30 jogos, por exemplo, em 2023, mas já perdendo a condição dele de titular naquela Série A. Depois ainda foi para o Ceará, só 10 jogos no ano passado, e no Atlético eu até pensei que ele ia dar conta, né? Um time com menos pressão, jogando na Série B, pensei que ele iria voltar a ter um bom futebol, não foi o que aconteceu, e rescindiu o seu contrato em junho, tá? Ou seja, rescindiu o contrato, não é que ele está no Atlético e teria que ter um empréstimo, não. Aí não poderia chegar. Rescindiu e só fez 5 jogos na Série B, ou seja, pelo menos está dentro daquele limite, né, que nós sabemos que pode chegar para um novo clube o limite de jogos, né? Então o André aí 27 anos, ficarei de olho também. Acho que o meio de campo, ele e o Léo Senna, muito interessante. É claro, os dois não são tão marcadores assim, mais baixo também, né? 1,75 cada um, mas ainda assim acho que para a criação de jogadas, um jogador com uma aposta, com uma criação de jogada diferente, acho que vale sim a aposta. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Vamos aqui então para mais um jogador que é a respeito do Jean Mota, jogador ex-Vila Nova. A última partida dele inclusive foi no dia 1º de setembro pela Chapecoense e rescindiu o seu contrato no dia 1º, antes do fechamento da janela no dia 2, né? Então ele rescindiu antes da janela fechar, no dia 3, e está livre no mercado. Teria que ver a situação, por quê? Porque ele fez 13 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. E aí eu não sei quando nesses casos assim, se a CBF deixa ele atuar para uma nova equipe ou se já passou dos 8 jogos, não pode atuar, porque eu acho difícil ele rescindir o contrato com o Vila, onde ele até vinha jogando, né, com frequência, mas não mais como titular absoluto, para ficar desempregado daqui para o final do ano, né? Talvez ele tenha uma proposta do exterior ou de algum outro time do futebol brasileiro. Tá aqui o desempenho dele, meio campista que cai muito pelo lado esquerdo, na Série B, 1 gol e uma assistência, de 13 jogos, 11 ele foi titular, 19 partidas pelo Vila Nova, 2 gols e mais 3 assistências. A verdade é que o Jean Mota, desde quando saiu, né, do Brasil em 2021, caiu muito de rendimento. 2022 ainda foi titular no Inter Miami, mas com a chegada do Messi e tudo mais,
do Soares, ele acabou saindo, né, do clube também, foi perdendo espaço, foi para o Vitória do ano passado com uma grande expectativa, não conseguiu jogar, 19 jogos só na Série A, 16 na Série A e um gol, e aí ficou à disposição no mercado agora, nesse meio de temporada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá aqui o bom desempenho que ele teve na MLS, que foi em 2022, né, particularmente, tá aqui, ó, jogando por todas as posições, 34 jogos, 34 como titular, 2 gols e 2 assistências, bem mais avançado do que o Léo Senna e o André, né? Ele poderia jogar os três juntos tranquilamente também no meio de campo, lembrando que o grande destaque dele foi pelo Santos, né, chegando na final da Libertadores, 2019 mesmo, 10 gols e 7 assistências, 2020 um bom desempenho, até ser vendido por um pouco mais de quase 3 milhões, né, de reais para o Inter Miami no início de 2022. Pode deixar sua opinião aqui sobre esse jogador nos comentários. Lembrando que ele jogou junto com o João Vieira, né? Então o João Vieira um pouco mais recuado, que para destacar, né, vive uma fase muito interessante. Desde o primeiro gol dele contra o Paysandu, foi o primeiro gol dele pelo Vila nesse mês de agosto, né, no dia 11. De lá para cá já foram 3 gols nesse empate também contra o Chapecoense e no clássico contra o Goiás, ou seja, cresceu bastante de produção. O volante aí, ex-Paysandu, 44 jogos, 3 gols mais, uma assistência. Pode deixar sua opinião aqui sobre ambos no espaço para comentários. Falando também de mais um meio-campista, tem esse aqui que é o Gustavo Assunção, não é muito conhecido aqui no Brasil, mas o pai dele sim, né? O Paulo Assunção jogou no Atlético de Madrid, seleção brasileira e tudo mais, e no São Paulo. Tá aí livre no mercado então, depois de fazer uma boa temporada no Aves lá do futebol português, 27 jogos, 4 gols, 2 gols na Liga Portuguesa, onde teve realmente um bom desempenho. Então, acabou que ficou livre no mercado, a última partida dele foi ainda em meados de junho, ele que surgiu na base do Atlético de Madrid, no Famalicão em 2019, 2020 com grande potencial, foi titular absoluto, até ser emprestado para o Galatasaray, onde não conseguiu mais jogar do mesmo jeito, né? Foi reserva do time turco, voltou para o Famalicão, fez 2 temporadas revezando entre titular e reserva, até esse último ano no Aves, que é um time que tem muito brasileiro, né? Um time SAF e tal, ele conseguiu finalmente jogar 27 jogos com mais 4 gols marcados. Acho que pode ser sim ser uma boa, como ele está livre, né, pode ser registrado por vários clubes, tanto aqui no Brasil quanto também no futebol europeu ainda teria espaço. Eu ficaria de olho, porque só tem 25 anos, é um volante mais de marcação, mas não deixa a desejar, chegando também lá na frente. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Você já tinha ouvido falar também, né, desse jogador, filho aí também do Paulo Assunção, que tem outros filhos, né, João Assunção e Pedro Assunção. Deixa eu ver se são mais jovens, porque às vezes o pessoal tem 11 anos um e o outro tem 21, jogando também na segunda divisão lá do futebol português. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E outro aqui para encerrar o vídeo, que já tinha ido muito bem em Portugal, é o Paulinho, que é uma opção mais de meia mesmo, tá? Meio ofensivo, estava por último lá no time dos Emirados Árabes, onde somou 37 jogos, 5 gols e 7 assistências. O primeiro ano dele nos Emirados foi bom, foi titular, e esses últimos 6 meses, né, até o fim do seu contrato, ele foi um reserva imediato ali na posição, só tem 31 anos e o grande destaque foi justamente no Portimonense, lá de Portugal também, né? 2016, 2017 e também 2018 a 2020. Não é à toa que nesse meio tempo ele foi emprestado para o Porto, foi comprado, né, pelo Porto por 3 milhões de euros, não conseguiu jogar muito bem pelo Porto, voltou de empréstimo para Portimonense e aí foi vendido para o eBay lá da China e para o Xangai Port, né? Ele passou por esses dois clubes, 4 milhões de euros, então o Porto até ganhou um dinheiro com essa negociação. Lá no futebol, pelo Xangai, os números não foram tão ruins, acabou que foi uma passagem rápida, né? Ficou aí um ano basicamente, foi para o Shenzhen, depois voltou para o Xangai, enfim. No Xangai ele somou durante um ano corrido, né? Um pouco mais de 42 jogos, 8 gols e 9 assistências. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também sobre essa opção. Então, cada um jogando uma função, né? O André e o Léo Senna mais recuado, mas podendo fazer essa função bem chegando no ataque, assim também como o Gustavo Assunção. E o Jean Mota, além do Paulinho, um pouco mais avançado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo.